Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Quero te chamar para se inscrever aqui no nosso canal e seguir também a gente nas redes sociais. Olha, durante esse tempo aí, a gente andou verificando que houve uma rusga. Será que foi uma rusga? Será que foi um desentendimento ou é natural esse relacionamento do prefeito Abílio Brunini com a vice, né? A Vânia, Coronel Vânia. Nós vamos tentar analisar qual que é o papel de um vice-prefeito, de um vice-governador também, porque já não é a primeira vez que o podcast aborda essas questões. Inclusive, nós já falamos, até com a prefeita Flávia Moretti, sobre o relacionamento dela com o Tião da Azaeli. E nada melhor do que uma pessoa neutra, uma especialista nesse cenário que vai poder nos passar uma visão imparcial. E nós estamos aqui com a fera, a Cristiane Fonseca. Ela vai nos explicar como que ela está analisando todo esse cenário. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande poder estar aqui no RDTV Cast, né? Principalmente para falar desse assunto, que é o assunto político, né? E que vem aí permeando bastante as discussões no município de Cuiabá. Cristiane, quando você fez a análise da gestão do Abílio, da Vânia e do Tião e da Flávia, nós chegamos até a tocar em Flávia e Tião nesse relacionamento. Mas hoje nós vamos falar especificamente do vice. Por exemplo, nós estamos aí numa situação em que eu fiquei preocupada quando eu vi Abílio e Vânia naquele vídeo mórbido ali dentro da CEMOB. Ali é natural esse tipo de alinhamento? Ali é um alinhamento ou é uma briga? O que você analisa assim de forma política? Bom, vamos lá. Eu acho que nós realmente tivemos ali um momento de estresse, né, entre a vice-prefeita Vânia e o prefeito Abílio Brunini. No entanto, quando a gente fala de desentendimentos, né, de uma não adequação linear entre vice-prefeito e prefeito, isso não é uma novidade aqui, né, no estado de Mato Grosso, não é uma novidade aqui em Cuiabá. Se nós retomarmos aqui o nosso histórico, né, o Roberto França aparentemente teve uma relação com o vice que foi salutar, apesar que em um de seus mandatos ele nem teve vice, né, que o vice optou por continuar na Assembleia. Nós tivemos também o Wilson Santos, que aparentemente teve uma relação salutar também com a sua vice, no primeiro momento a Jaci, no segundo momento com o Galindo, que eu acho que inclusive essa foi uma relação tão alinhada politicamente que houve aquela saída do Wilson para ser candidato a governador e a permanência do Galindo como vice, né? E aí nós viemos então na gestão Mauro Mendes, que não teve essa figura do vice, mas que mesmo assim governou, que era o Malheiros, né? O Malheiros também optou pela permanência na Assembleia Legislativa e nós tivemos então o prefeito à época, Mauro Mendes, também sem a presença do vice. Aí nós temos a última gestão de Emanuel, e aqui nós temos o seu primeiro vice com conflito real, só que naquele momento há uma variável diferente, porque houve um rompimento político, né? Não foi só um desentendimento pontual, houve um rompimento político, né? No período em que os dois ocupavam o espaço da prefeitura, havia um rompimento clássico ali, né? Ambos em partidos diferentes, com projetos diferentes, seguindo caminhos diferentes no que se remete à política estadual e até mesmo nacional. Então, ali nós tivemos uma primeira crise. Então, quando nós chegamos a Vânia e o Abílio, a gente percebe que isso não é uma coisa diferente do cenário aqui em Cuiabá, né? Então, nós tivemos o quê? Um desentendimento entre a vice-prefeita e o prefeito de Cuiabá, mas tem uma variável aí que vale a pena a gente discutir. Diferente do Niuan com o Emanuel, que ficou explícito um rompimento político e inclusive institucional, de certa forma, com a vice-prefeita Vânia e com o prefeito Abílio, nós tivemos ali um desentendimento entre as partes, mas que não culminou num rompimento político e também num rompimento institucional. Então, ambos, depois que se tem aquela crise na CEMOB,
vão às redes sociais, vão aos veículos de comunicação, não para dizer que eles estejam bem pessoalmente falando, mas que havia um processo institucional. A Vânia, inclusive, cita a palavra gestão, que precisava ser priorizado. E por isso ela caminharia, né, com o atual prefeito de Cuiabá. Então, naquele momento, você percebe assim, houve um desentendimento? Houve, isso ficou claro, né? Eu acho que quando você tem ali uma advogada envolvida no meio no dia do desentendimento, quando você tem a presença de 2 policiais no momento, né, em que tem esse tensionamento, você percebe que realmente há um conflito entre as partes. Porém, ambos, né, depois publicizaram para os veículos de comunicação em suas redes sociais que o aspecto da gestão seria colocado à frente e que aquilo que havia acontecido ficaria para trás, porque ambos têm um papel, ambos têm uma função e precisam continuar desenvolvendo. Mas assim, o que eu achei que me incomodou pessoalmente, como mulher e cidadã de Cuiabá, foi que ele, para falar com ela, ele não falava diretamente com ela, né? Ele falava com um servidor, tipo assim, onde que fica a sala tal, né? Onde está a chave? Tem até um meme, né? Tipo assim, ela estava lá, por que tinha um interlocutor, né? Isso me preocupou. Eu falei, poxa, né? Assim, vamos lá. Eu acho que, sob esse aspecto, há algumas ponderações que são necessárias, né? Inclusive no boletim de ocorrência que circulou também em todos os veículos de comunicação, nós percebemos que, assim, houve uma fragilidade real na relação. A advogada, né, quando mencionada do boletim de ocorrência, ela fala que o Abílio fez a exoneração da vice sem qualquer aviso prévio, né? Nós sabemos que os cargos de confiança, eles não carecem de que haja aviso prévio. A pessoa pode contratar, pode demitir, sem que necessariamente reporte aquele envolvido. No entanto, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando da vice-prefeita de Cuiabá. Então, o que se espera? O que se espera nesse sentido é que haja minimamente uma conversa entre as partes para dizer, olha, nesse momento a gente está em crise com a Câmara Municipal, a gente precisa ponderar essa crise, né? Porque assim, ele depende, né, do Legislativo Municipal para poder governar. Aparentemente, o desentendimento demonstra que começa ali com os vereadores da Câmara. Então, assim, ele precisaria mediar aquelas arestas, né? Mas eu não entendo que foi a melhor mediação. Quando você exonera o seu vice, que é de um outro partido que compôs com você nas eleições, sem um aviso prévio. Mas aí tem um ponto que é bem relevante. O Partido Novo, que é o partido da Vânia, não tem nenhum vereador em Cuiabá. Então, ela também não tem quem banque o nome dela na Câmara Municipal. Então, assim, essa limitação de ter alguém dentro da Câmara que pudesse sair em defesa dela, nós não tivemos com relação à Vânia. Então, o vice, para a gente entender essa figura, o vice, ele só atua no front, vamos supor, quando o prefeito está ausente. Exatamente. Não tem outra função que ele possa fazer. É só questão administrativa, diplomáticas. Exatamente. Qual que é a função dele? Ele não deixa de ser uma figura importante, porque você está falando com alguém que, de certa forma, acaba tendo diretamente uma relação com o prefeito, né? Pelo menos em tese, a gente imagina que o vice seja uma das figuras que mais acessam o prefeito. Mas qual é o momento de atividade real desse vice? É quando ele assume o espaço do atual prefeito. No mais, é todo um processo de administração, de articulação política, né? Se nós olharmos, por exemplo, o quantitativo de funcionários que um vice-prefeito tem, ele é muito limitado se comparado ao número de funcionários que um secretário tem, né? Então, a capilaridade do vice dentro da estrutura, tanto sob o aspecto formal, ou seja, o número, né, de pessoas que compõem a equipe, como a sua capilaridade política, ela fica extremamente limitada.
E aí, sob esse aspecto, eu cotejo aqui com relação ao último prefeito. Ele teve um problema real com o primeiro vice, que foi o Niuan. Então, assim, nós tivemos uma figura que era o Niuan, que tentava correr por fora politicamente, usando, né, do seu cargo, que é um cargo de prestígio, não deixa de ser o vice-prefeito da capital, para fazer articulações políticas externas, para se empoderar perante outros partidos, tanto que há mudança de partidos por parte do vice-prefeito. E aí o Emanuel já tem uma boa relação com o Estopa, né? Uma relação que, inclusive, o Estopa não fica só na figura de prefeito, o Estopa foi também braço direito do Emanuel Pinheiro. Prova é que o Estopa chegou a ser cogitado para ser um possível candidato a prefeito do grupo. E aí, quando a gente vem aqui para o Abílio e para a Vânia, a gente já não percebe essa interlocução. Provavelmente estaria mais próximo do que o Emanuel foi com o Niuan do que necessariamente do que o Emanuel foi com o Estopa. O futuro não está muito bom para a gente, né? A nossa visão. Não tá, mas nós percebemos assim, que a Vânia não me parece estar disposta a fazer enfrentamentos, né? Ela fez uma publicação nas redes sociais no domingo, em que ela deixa claro que ela entende o seu papel de vice, que como vice ela estaria acompanhando os serviços da casa, os serviços da prefeitura. Ela fala que aquela seria uma experiência nova para ela e que ela finaliza dizendo, né, que independente de qualquer coisa, a gestão de Cuiabá está acima de tudo. Então eu acho que essa fala dá uma demonstração cabal de que não haverá enfrentamento entre os dois. A Vânia não me parece que vai se colocar no cenário político como alguém, sou oposição ao Abílio. Porque aí a gente precisa pensar também nas características distintas. A Vânia não vem de uma articulação política real, né? A Vânia não é alguém que vem de um grupo político real no qual ela tem a capilaridade, ela é a representante do partido. O Partido Novo tem os seus caciques, né? E esses caciques indicaram a Vânia. Não necessariamente por articulações políticas que ela já fazia, mas pela necessidade de ter uma mulher, por essa necessidade do Abílio, né, que a gente percebe em outras secretarias, de ter representantes da estrutura militar para ocupar esses espaços, né, como se ter essa estrutura militar fosse sinônimo, né, de uma boa gestão, que eu acho que é uma coisa que pode ficar para uma próxima pauta, né. Então, assim, ela não tem esse suporte, por exemplo, que o Niuan tinha do pai, que já tinha todo um histórico político, que dialogava com outros partidos. Então, ali ele teve a figura do pai que ainda conseguiu blindá-lo, né? Agora, no caso da Vânia, eu vejo que ela não consegue ser blindada nem pelo seu partido, porque é um partido pequeno no âmbito estadual e não tem nenhum vereador. Então, não tem quem faça a defesa dela dentro do legislativo. É igual a Dilma falou, né? Ninguém perde, ninguém ganha, todo mundo perde. Esses clichês da Dilma eram ótimos, né? Mas aí é para você ver como que funciona a figura do vice, né? A Dilma, por exemplo, de alguma forma, ela também foi vítima do vice dela em algum momento, né? Então, assim, eu acho que essas relações com o vice, elas são complicadas. Eu sei que essa não é a pauta, mas quando a gente volta para Várzea Grande, quando que a gente percebe que Várzea Grande começa a discutir política pública? Quando que a gente percebe que Várzea Grande começa a falar, olha, a gente tem que resolver o problema da água, olha, a gente precisa pensar na questão dos radares. A gente começa a perceber isso no momento em que o Zaeli e a Flávia, pelo menos hipoteticamente, pelo menos a olhos nus, né? Eles demonstram que começaram a ter um equilíbrio em suas relações. E tem uma relação respeitável, né? Vamos combinar que até as tretas deles eram respeitáveis. Não tem esse show de horrores em rede social, nada. Não. Inclusive, a gente sabe da treta porque vaza, né? As informações são vazadas, não porque há um show na internet. Né? No caso de ambos aqui de Cuiabá, tudo foi reportado nas redes sociais, né? Então, assim, como que as pessoas sabiam, né, que as coisas estavam acontecendo?
porque houveram vídeos, né, de que estava tendo um desentendimento na Câmara, a imprensa logo chega no espaço, faz a primeira entrevista com o Ananias, um Ananias que estava, assim, visivelmente tensionado, estava nervoso. Então, aquela fala de que não, está tudo bem, está tudo resolvido, ela não era tão clara assim, né? Houve, sim, um desenvolvimento ali, houve, acho que por parte do prefeito, um processo ali de desgastar a vice-prefeita quando vai no espaço que tem a maca, quando vai no espaço que tem as maquiagens dela. Então, assim, a gente percebe ali uma sinalização, né, de que, assim, não era somente tirar a vice do caminho, era também desgastá-la como uma figura pública. E eu acho que, para um bom republicano, sob o aspecto do direito, talvez essa não seja a melhor saída. O Abílio hoje, né, eu acho que, infelizmente, ele enfraqueceu a figura da vice dele, né? Ele não tem uma vice hoje empoderada. Diferente de Várzea Grande, que se eu tentei falar com a Flávia, eu não consegui, mas eu vou procurar a Zaeli, esse quadro não vai acontecer em Cuiabá. Eu não estou tendo acesso ao prefeito, eu vou buscar a vice, então não vai adiantar de nada, porque ela não resolve nada. Eu vou atrás da primeira-dama. Eu tenho mais acesso, é vereadora, tá entranhada dentro das políticas da prefeitura. Exatamente. E aí, né, é triste porque a gente enfraquece uma mulher, né? Dentro de estruturas políticas, né? Onde nós ainda ocupamos poucos espaços de liderança no cenário político, nas lideranças no mercado de trabalho, a gente vê mais uma mulher, né, que está sendo aí totalmente fragilizada nesse processo político. Uma mulher super com status muito acima do que o prefeito, né, na sociedade. E aí ela tem que... Baixa sua bolinha, minha filha. Como tudo acontece com as mulheres, né? Como tudo acontece com as mulheres, Você sabe o que eu tô falando. Sim, né? Como tudo acontece com as mulheres. Tá brilhando demais. Então, assim, eu acho que não quero entrar nesse tema, né? Não quero entrar nesse tema porque eu também acho que ele é muito complexo. Mas, assim, há aqueles que falaram sobre a violência política de gênero, né? Eu não sei se a própria Vânia comprou esse discurso, né? Não, acho que não. Eu acho que ela não comprou, até por conta dessa questão militar, esse discurso para ela é como se fosse um discurso da esquerda, né? E eu não quero ser defendida pela esquerda nesse momento também. Tanto Vou que comer meu pirão aqui e pronto. Exatamente. A gente não percebeu uma mobilização, por exemplo, por parte da esquerda. Vamos defender a mulher. Não teve necessariamente uma sororidade por parte da esquerda de que ela é mulher e a gente precisa fazer defesa. Isso não teve. E talvez não teve porque, assim, tanto a Vânia quanto o Abílio sempre demonstraram o espectro político do qual eles caminham, né? Então é como se a Vânia, inclusive, não precisasse desse campo mais progressista que pudesse fazer uma defesa dela. E realmente não houve essa defesa. E se ela fosse por essa linha, ela ia dar a volta por cima. Penso que sim, né? Porque ela agregaria um grupo que tem voz hoje alta aqui. Um debate é uma voz que decide. Grande nas redes sociais. Eu não acho que é uma voz que decide, mas é uma voz que atrairia mais debate nas redes sociais. Ou seja, que fomentaria a defesa de mulheres. Qual foi a única defesa real que nós vimos em relação à Vânia? E ainda assim, en passant, foi do militar que nós tivemos na Câmara, que nós temos na Câmara, né? O vereador que é militar, que eu acho que é o único que faz uma fala branda com relação a ela, não julgando a postura dela. Então, assim, ela teve solidariedade por parte desse grupo, né? Mas não teve solidariedade perante a Câmara, né? Que é repleto de mulheres. Repleto de mulheres. Acho que nós temos 8 mulheres na Câmara, né? E nós não tivemos nenhuma das mulheres saindo em defesa de uma outra mulher, né? E nós fazemos o discurso, né? Pelo menos o discurso de que onde uma mulher estiver, a outra estará em defesa dela. Não vamos soltar a mão da outra. Mas soltou,
Soltou. Eu acho que tanto no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá, por parte das vereadoras, né? Algumas se posicionaram fielmente contra elas e outras, talvez para não criar uma animosidade com o público feminino, se absteve da discussão, silenciou sobre essa discussão. Então, é nesse ponto que eu falo para vocês que como a Vânia careceu de apoio, fazer um enfrentamento não seria tão simples assim, não seria tão fácil assim, né? Dizer que ela volta, sai da vice-prefeitura, ela se torna agora uma policial da reserva, né? Então, assim, será que entre voltar para a reserva e ser vice-prefeita, que pelo menos me dá uma vitrine de alguma forma, pensando posteriormente em algum outro projeto que o partido venha a entender que ela possa ser esse representante, eu acho que ela vai optar por permanecer na vice-prefeitura, mas aí já na condição de uma Vânia mais amena, uma Vânia que respeita a hierarquia e uma Vânia que vai tratar de coisas pontuais que não necessariamente serão coisas de decisão da gestão. Certo. Obrigada, Cristiane. Tinha tanta coisa para falar, mas o tempo da gente é cruel. Obrigada, viu? Não, muito obrigada pelo convite. Para mim sempre é uma satisfação estar aqui. Como eu disse para você, puxei outros ganchos aqui que eu acho que merecem também outras conversas, né? Outros diálogos e fico à disposição para que a gente possa travar os outros assuntos aqui. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Eu vou deixar o Instagram da Cristiane aí das redes sociais dela para você seguir e acompanhar o trabalho dela. Ela tem visões muito interessantes que ajudam muito a gente a entender não só o cenário político, mas social também, tá bom, gente? Um abraço e até mais. Tchau.